Bom dia, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Seja bem-vindo a mais um Café com Fé. Meu objetivo é que você, enquanto toma seu café, tenha sua fé renovada e fortalecida. E se você ainda não é inscrito, é importante que você se inscreva no canal, curta o conteúdo, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E a palavra que eu tenho hoje para direcionar o seu dia está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas essas coisas? Quais são essas coisas às quais Jesus se referia nesse versículo? Anteriormente, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que Jesus está dizendo para que ninguém se preocupasse com o que havia de comer, beber e vestir. Porque ele disse que são os pagãos, ou seja, quem não crê em Cristo, que se preocupava com essas coisas. E aqui ele diz: se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo vai ser acrescentado. E o que Jesus, através dessa palavra, está dizendo para mim e para você hoje? O que é o reino de Deus? Estar no reino de Deus é fazer parte de um reino diferente do reino que vivemos. Nós estamos na terra vivendo num reino do mundo, mas o reino de Deus é um reino diferente, é um reino do qual Jesus é rei. Então, se eu busco o reino de Deus, eu busco saber quais são as regras deste reino, eu busco saber quais são, como súdito de um reino, as minhas obrigações e quais são os meus direitos. Então aqui Jesus ensina pra gente que se você tiver consciência que você pertence ao reino dele, você não vai se preocupar com as vestes, com o alimento, você não vai nutrir nenhum tipo de preocupação, porque você sabe quem cuida da sua vida. Você sabe que num reino o rei é responsável pela prosperidade dos seus súditos. Um rei é responsável pelo cuidado dos seus súditos. Agora, no reino de Deus, essa responsabilidade de Cristo sobre a nossa vida, ela nos alcança quando temos consciência de quem nós somos. Quando temos consciência de que somos cidadãos de um reino que não é o reino deste mundo. Então, o meu comportamento não pode ser igual de alguém que não pertence ao reino de Deus. O que é normal? Que as pessoas se preocupem. O que é normal? Que as pessoas fiquem ansiosas. O que é normal? Que as pessoas façam aqui o que Jesus disse, que se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer, que as pessoas andem preocupadas. Mas se eu pertenço ao reino de Deus, eu não posso andar igual a quem não pertence. A minha confiança tem que estar em Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a presença dele para dentro de você de uma maneira que tudo à sua volta vai acompanhar aquilo que está dentro de você. No reino de Deus não há doença. No reino de Deus não há desequilíbrio, no reino de Deus não há falta, no reino de Deus não há escassez, no reino de Deus não há divisões, no reino de Deus não há desentendimento, no reino de Deus não há desequilíbrio, no reino de Deus não há desespero. Se eu faço parte do reino de Deus, então eu tenho que me comportar como um cidadão do reino. Agora, às vezes hoje você diz: pastora, mas como? Eu estou vivendo muitos problemas, eu estou passando por situações difíceis, eu estou enfrentando muitos obstáculos. São exatamente nestes momentos que Deus, ele é manifestado na nossa vida. O que você vai fazer?
controlar a circunstância. Qual que é o grave problema do homem? Não controlar a circunstância, ser controlado por ela. Deus te fez para reinar. Deus fez você para ser um filho que exerce governo sobre todas as coisas. Quando você não faz isso, então as circunstâncias, a doença, a escassez, a luta, a divisão, as brigas começam a dominar sua mente, dominar seu coração. E sem perceber, você sai do reino de Deus e você está vivendo no reino do mundo. Sem perceber, o seu comportamento te leva a fazer parte do reino do mundo. Então, quando você está no reino de Deus, você tem controle da circunstância. A circunstância não pode te controlar, a doença não pode te controlar, a falta não pode te controlar, mas você deve controlar a circunstância. E você controla a circunstância é quando você controla o que você pensa. Deus deu poder para você até sobre a morte. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. As pessoas sempre dizem que há jeito para tudo menos para a morte, mas para quem conheceu o Senhor Jesus, a morte é só um começo. Se Deus deu poder para você até sobre a morte, nem a morte pode prender o seu espírito, nem a morte pode segurar você, o que mais pode? A única coisa que segura você são seus sentimentos. A Bíblia diz: não existe limites para vocês, mas estáis limitados pelos sentimentos, ou seja, o sentimento que você nutre de que não pode mudar essa situação, o sentimento que você carrega de que tem que aceitar viver dessa maneira, o sentimento que você carrega que as coisas são assim mesmo. É isso que paralisa você no lugar, é isso que paralisa as áreas da sua vida que hoje estão em desconexão. Então hoje, escreve aí nos comentários: eu faço parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, então você confia em Deus, você não anda preocupado, você não anda ansioso, você tem poder sobre as circunstâncias da sua vida e não elas têm poder sobre a sua vida. Quando você faz isso, quando você começa a ter poder, quando você começa a governar sobre as circunstâncias, então nada mais pode controlar você, nada mais pode fazer com que você se desespere e você começa a alimentar a sua confiança em Deus. Então, hoje, guarda isso no seu coração. Se você faz parte do reino de Deus, então quem rege a sua vida é Deus. Quem controla a sua vida é o céu. Quem rege tudo o que acontece ao seu redor é Deus. Quando você se coloca como um cidadão deste reino, quando você se comporta como um cidadão deste reino. E eu vou orar. Eu vou orar porque Jesus já deu a você poder sobre todas as circunstâncias que você está vivendo. A palavra dele diz: em lugar da vossa vergonha te darei dupla honra. Ou seja, a área que você está passando vergonha, a área que você está passando dificuldade, a área que você está sofrendo, é a área em que Deus quer dar a você dupla honra. Toma posse disso nessa manhã e escreva nos comentários: eu pertenço ao reino de Deus. Eu sou do reino de Deus, porque você é um cidadão do reino. Amém? Levanta suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nessa manhã, meu Deus, de terça-feira, Teu Espírito Santo seja derramado sobre a vida dessa pessoa que ora comigo e que ela receba poder sobre as circunstâncias. Na verdade, o Senhor já colocou poder sobre ela, meu Pai, mas que ela tome posse hoje dessa autoridade. Porque, meu Deus, o maior problema do homem é não controlar a circunstância e é se tornar refém da circunstância. Quando nos tornamos refém da circunstância, meu Pai, então ficamos presos em uma situação que nunca termina. Mas quando temos a consciência que pertencemos ao reino do Senhor, um reino muito maior, um reino que não é limitado a nada, então a nossa vida começa a mudar. E eu oro por essa pessoa que tem enfrentado muitas lutas,
Que a partir de hoje, meu Pai, ela assuma o controle da circunstância. Porque, meu Deus, o Senhor já deu a ela condições de vencer até a morte. E não existe nada que ela não possa vencer. Eu declaro sobre a sua vida nessa manhã a bênção e a direção de Deus para o seu dia. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilha essa palavra com alguém que precisa ouvir isso. Fica com Deus.